Bem, pessoal, retornando para a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é obter a solução para o oscilador harmônico simples. Então, hoje basicamente nós iremos resolver aquela equação de diferencial de segunda ordem, só que é óbvio que nós não vamos aplicar nenhum método de solução de equação diferencial. O que eu irei fazer é algo muito mais simples, que eu já disse na aula passada, com base no meu problema físico, das informações que eu tenho do meu problema físico, eu vou chutar uma solução e aí eu vou verificar se essa solução é válida, tá bom? Então, é um método bem simples, porém é bem prático e vai ser suficiente para resolvermos o problema. E então é isso que nós iremos fazer agora. Então, uma boa aula a todos. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica no problema do oscilador harmônico simples, nós chegamos nessa equação aqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem. Essa equação aqui, ela diz o seguinte, quando ela é reescrita dessa forma aqui, como uma igualdade, né? Aqui eu estou igualando a zero, né? Ou seja, a soma desses dois termos dá zero, e aqui isso significa que um termo é igual ao outro. Então, o que nós temos aqui é que a derivada da segunda, né, com relação ao tempo da função x de t, ela é igual a uma constante. Por que constante? Porque K é a constante elástica da mola, então, portanto, constante elástica é constante. M é a massa do meu bloquinho que está preso à mola, de forma que K sobre M é constante, é igual a menos uma constante vezes a própria função x de t. Então vamos olhar para o nosso problema e aí depois a gente vai discutir um pouco sobre essa equação. Bem, esse é o meu problema. Então o meu problema oscilador harmônico é justamente esse, x igual a zero aqui, é a minha posição de equilíbrio. Se eu desloco o meu bloco, esse bloco ele fica oscilando indefinidamente. Então, para resolver este problema dentro da abordagem que eu estou propondo para a aula de hoje, é muito importante eu olhar para este sistema aqui, massa-mola, e com base nesse sistema eu vou pensar numa função que só pode satisfazer essa equação diferencial. Como eu já disse, eu não vou utilizar um método para resolver, um método formal para resolver essa equação diferencial de segunda ordem, até porque vocês vão aprender isso em cálculo 2. O meu objetivo na aula de hoje é justamente olhar para o meu problema, pensar numa função que possa satisfazer esta equação diferencial e verificar a validade testando. Pego a função, derivo duas vezes e vejo se vai corresponder com o que eu tenho do outro lado. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é que tipo de movimento que a massa executa. A massa ela vai até um ponto de amplitude máxima, passa pelo centro e volta para um ponto de amplitude mínima. E o que acontece aqui é que ela vai ficar oscilando entre o máximo e o mínimo indefinidamente. Quais funções que tem esse comportamento, quais funções matemáticas que têm esse comportamento de serem periódicas, ou seja, a função retorna a seu ponto inicial de tempos em tempos, ou seja, em períodos iguais. Então é óbvio que funções periódicas que nós conhecemos são funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, a minha pergunta é, será que o seno satisfaz a equação diferencial? Ou será que o cosseno satisfaz a equação diferencial? Não sei, vamos verificar. A abordagem é justamente essa. É um teste, eu vou fazer um teste, se o teste funcionar, eu posso talvez achar a solução. Então é isso que eu irei fazer. Então vamos supor que a minha função seja cosseno de t.
cosseno de t, verificando se cosseno de t satisfaz essa solução, então nós precisamos que o cosseno de t ele seja, se eu derivar o cosseno duas vezes, ele tem que dar um sinal negativo aqui, vezes o próprio cosseno, tá bem? Vamos por enquanto esquecer aqui dessa constante aqui, K sobre M. Então a derivada do cosseno de t é menos seno de t. E a derivada da segunda do cosseno de t, ou seja, a derivada de menos seno de t, ela vai ser menos cosseno de t. Então, possivelmente, cosseno de t, ele é um bom candidato para a minha solução. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos verificar se o seno também pode ser uma solução para o meu problema do oscilador harmônico. Então, deriva primeiro o seno, derivada do seno é cosseno de t, deriva novamente o cosseno, menos seno de t. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho que a derivada da segunda do seno de t, ele é menos seno de t. E o que eu tenho aqui na minha equação diferencial? A derivada da segunda da minha função, que é a solução do problema, é igual a menos a própria função a menos de uma constante. Tá? Então, tanto cosseno como seno, eles podem ser solução dessa equação diferencial aqui. Agora, nós temos que resolver algumas coisinhas aqui. Primeiro é essa constante, e outra coisa que é importante aqui também é designar a limitação do meu problema, né? O meu problema, ele oscila de uma amplitude máxima até uma amplitude mínima. Enquanto o cosseno e o seno, eles oscilam de menos 1 até 1. Então, eu tenho que pensar em uma forma de resolver esta equação. E é isso que eu irei fazer agora, tá bom? Então, já verificamos que cosseno e seno, eles podem ser solução dessa minha equação diferencial. Agora, o meu objetivo é tentar escrever essa solução. E é isso que eu irei fazer. Escrevendo a minha solução agora como x de t igual a um a cosseno de um ômega t mais um delta, vamos verificar se essa forma de escrever a minha solução é solução do meu problema. Bem, pessoal, então a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é escrever esse cosseno de ômega t aqui mais delta, utilizando as propriedades trigonométricas. Então, o que nós temos aqui, ó? Tá, então nós vamos aplicar a propriedade trigonométrica, lembrando que delta é uma constante arbitrária, tá? Então, o que nós temos aqui? Cosseno da soma, né? Cosseno de A mais B. Então, vai ser cosseno de ômega t, A cosseno de ômega t, cosseno delta, mais A seno de... Desculpa, aqui, pessoal, que eu tenho que trocar o sinal, tá? Então, é cosseno de ômega t mais delta, é cosseno de ômega t, cosseno delta, menos seno de ômega t, seno delta. Como delta é uma constante arbitrária, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? A cosseno delta, cosseno de ômega t, menos a seno
delta seno de ômega t. Por que eu estou reescrevendo dessa forma? Porque se A é uma constante e cosseno delta é uma constante vezes uma constante é uma constante também. Então eu posso escrever isso aqui como sendo B cosseno de ômega t mais C seno de ômega t. Então, percebam aqui que eu tenho um resultado importantíssimo. O que nós verificamos ali? Se cosseno é solução e seno é solução, uma combinação linear de cosseno e seno também é solução. Então, quando eu escrevo a minha solução como sendo A cosseno de ômega t mais delta, eu chego num resultado em que eu tenho B cosseno de ômega t mais C cosseno delta. Desculpa, eu tenho B cosseno de ômega t mais C seno de ômega t, que é uma combinação linear, que é uma combinação linear entre seno e cosseno, que se vocês testarem aqui, vão verificar que é solução também. Portanto, cosseno de ômega t mais delta, ele é solução da equação diferencial, sim. Então agora, o que eu irei fazer aqui? Como cosseno de ômega t mais delta é a solução da minha equação diferencial, eu irei testar a minha solução, e aí depois de testada e verificada, eu irei interpretar o que significa cada termo nesta minha equação, que são as constantes A, ômega e delta, tá bem? Então vamos verificar se x de t é solução da minha equação diferencial. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é isso aqui, ó. A derivada da segunda de x de t, ela é igual a menos k sobre m x de t. Então vamos verificar se essa igualdade ela é válida quando eu considero x de t igual a cosseno de ômega t. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é tomar a derivada da segunda de x de t. Então, primeiro eu vou tomar a primeira derivada com relação a x de t, e aí esse resultado eu irei derivá-lo novamente, né, para ficar mais didático aí o andamento para vocês. Eu não irei colocar o resultado direto. Então, tomando a derivada da primeira aqui, o que nós temos? Derivada da primeira, derivada do cosseno, nós sabemos que é menos seno. Só que aqui eu tenho que aplicar uma regra da cadeia. Eu tenho que derivar o que está dentro aqui, porque o que está dentro aqui é função de t. Então, qual é a derivada de ômega t? É o próprio ômega. Então, isso aqui vai ser menos ômega a seno de ômega t mais delta. E agora, o que eu irei fazer? Eu irei tomar a derivada ddt de ddt eu tomarei a derivada de dx dt, ok? Que é isso aqui. Então vamos lá. Derivada do seno é cosseno e derivada do que está aqui dentro, ômega t. Derivada de ômega t é o próprio ômega. Então isso aqui vai dar ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais delta. Então a minha pergunta é: x de t igual a cosseno de ômega t mais delta é a solução da equação diferencial? É. Por quê? Porque a derivada da segunda com relação a x de t, ela me produz algo que é x de t vezes... Ele produz algo que é menos x de t vezes uma constante. Então, x de t, ele será a solução
da equação diferencial desde que ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Então percebam aqui, ó, que isso aqui me representa x de t. E menos ômega ao quadrado igual a menos K sobre M. Então x de t, ele é a solução da equação diferencial se ômega ao quadrado for igual a K sobre M. Comparando as duas equações. Então, percebam que eu chutei uma solução e verifiquei que essa solução é a solução da equação diferencial. Então, agora nós precisamos interpretar aqui o que é cada constante no meu movimento harmônico simples. O que é a minha constante A, o que é a minha constante ômega, o que é a minha constante delta. A primeira constante que eu vou verificar é a amplitude, A, tá bem? Então, vamos fazer isso agora. Então, a primeira constante, a constante A, ela significa a amplitude. Então, amplitude significa o quê? Que a função cosseno, ela varia de -1 até 1, como eu já havia dito. Só que o meu movimento harmônico, ele pode variar da máxima amplitude até a mínima amplitude. Portanto, essa constante A aqui, ela caracteriza a amplitude. Ou seja, a mesma elongação que o meu oscilador harmônico terá para o positivo, para x positivo, ele terá para x negativo. De modo que ele fica oscilando indefinidamente da amplitude positiva para a amplitude negativa. Então, A é a amplitude do meu movimento. Então, agora eu irei determinar o que é a minha constante ômega. E para isso, eu vou acrescentar um tempo de 2π dividido por ômega. Então, o que eu irei fazer? Eu irei escrever na minha equação de movimento, em vez de T mais 2π sobre ômega. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero verificar como a minha função ela se modifica quando eu mudo o meu tempo de T para um T mais 2π sobre ômega. Então, é isso que eu irei fazer aqui. Basicamente, eu vou pegar a minha função de x de t e escrever ela como x de t mais 2π sobre ômega. O que significa isso? Significa que eu terei um A cosseno de ômega vezes o meu t. E qual que é o meu t? T mais 2π sobre ômega mais delta. Isso pode ser reescrito como sendo A cosseno de ômega t mais delta mais 2π. Por que eu escrevi dessa forma? Porque aí eu tenho um cosseno de uma soma, onde eu vou chamar de A ômega t mais delta e B 2π, ok? Então agora o que eu irei fazer? Usar a propriedade trigonométrica de cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Então é isso que eu irei fazer. Então eu posso reescrever essa equação como sendo A que multiplica cosseno de ômega t mais delta vezes cosseno de 2π menos seno de ômega t mais delta vezes seno de 2π. Nós sabemos que cosseno de 2π é igual a 1.
e seno de 2π é igual a zero. Então, desta forma aqui, eu sei que o x de t mais 2π dividido por ômega, ele é igual ao próprio x de t. Então, aqui nós temos um resultado importantíssimo. Se eu acrescentar o tempo de 2π sobre ômega para o movimento, ele vai voltar à posição que ele estava. Então, o que significa voltar à posição que ele estava? Como o meu movimento é periódico, voltar à posição que eu estava significa que eu percorri um intervalo de um período. Então, 2π dividido por ômega é período. Então, nós podemos associar a quantidade ômega com o período e frequência. E é isso que nós iremos fazer agora. O meu período é 2π dividido por ômega. Consequentemente, a minha frequência, que é o inverso do período, ela vai ser ômega dividido por 2π. E dessa forma aqui, eu consigo escrever que o meu ômega, ele é relacionado com a frequência como sendo 2π vezes ômega e relacionado com o período como sendo 2π dividido por t. Então, percebam aqui que eu consigo correlacionar o meu ômega com a frequência e com o período, e aí eu dou um nome de uma nova variável. Aí percebam que o ômega, ele é uma constante vezes a frequência e uma constante dividido pelo período. Então eu posso representar, eu associo o meu ômega à frequência e período. Como eu associo o meu ômega à frequência e período, eu denomino o ômega como sendo um negócio chamado pulsação ou frequência angular. Então, lembrando que o meu ômega aqui, ele é raiz de k sobre m. Então, aqui eu posso escrever isso como sendo 2π vezes raiz de m sobre k, ou 1 sobre 2π raiz de k sobre m, tá bem? Então, é importantíssimo esse resultado aqui, porque o meu ômega, ele é uma constante de movimento. Ele depende do quê? Ele depende da massa do meu bloco e da minha constante elástica da mola. Então, a pulsação, a frequência do meu movimento harmônico simples, ela independe da amplitude. Ela depende apenas da massa e da constante elástica da mola. Então, independente da amplitude que eu dou ao meu oscilador, a frequência ela vai ser a mesma. O período vai ser o mesmo. Tá bom? Então, frequência angular, ela é uma constante de movimento, tá bom? Então, o ômega é uma constante de movimento. Então, agora que eu já determinei o que significa o meu ômega, que é a frequência, o meu ômega ele está relacionado com a frequência do meu movimento. O meu A, ele está relacionado com a amplitude do meu movimento. Agora eu preciso identificar o que é o meu delta. E é isso que eu irei fazer agora. Então, pessoal, o delta aqui não precisa ter prática nem habilidade para entender o que ele é, tá? Supondo o delta igual a zero, eu vou ter que o meu x de t ele é A cosseno de ômega t. Então, o que significa isso? Significa que em t igual a zero, o meu movimento ele vai ser iniciado na amplitude máxima. É isso. Então, o meu delta ele é um negócio chamado fase inicial. Inclusive, eu posso ajustar a minha fase inicial para que a minha função de movimento, ao invés de ser seno, ela seja cosseno.
E isso é fácil de demonstrar quando eu escrevo esse cosseno de uma soma como cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá certo? Se eu fizer isso aí, eu posso escolher um delta que cancele a parte cosseno e me deixe a minha equação de movimento sendo somente seno, tá bem? Então o meu delta, ele é denominado fase inicial. Então, só descrevendo de uma forma mais clara, o meu delta, ele tem um valor tal que ele determina onde o meu movimento vai começar em t igual a zero. Ele começa na amplitude máxima? Não, ele começa uma amplitude intermediária à máxima. Ele vai determinar qual é a posição do meu móvel em t igual a zero. Então agora aqui eu vou fazer 3 gráficos de movimento harmônico simples, de oscilador harmônico simples, e aí a gente vai fazer uma discussão rápida aqui para finalizar a aula do que é frequência angular, amplitude e fase. Bem, então eu tenho 3 exemplos aqui de movimento, né? Percebam aqui que isso aqui vai ser a amplitude, isso aqui é menos a amplitude. Então, o que nós temos aqui, ó? Tanto a minha função 1 como a minha função 2, elas têm a mesma amplitude, porém elas diferem num negócio chamado fase inicial. Então, esse exemplo aqui eu tenho que A1 é igual a A2 e que ômega 1 é igual a ômega 2. Porém, as fases elas diferem. Delta 1 diferente de delta 2. E como eu sei isso? Qual é a posição do meu movimento em x igual a 0 para 1? É 0. Em x igual a 2, a minha amplitude ela é diferente de 0. É uma amplitude negativa diferente de 0. Consequentemente, as fases elas são diferentes. Se eu pegar o tempo de um ciclo em 1 e 2, eles são iguais. Portanto, eles têm a mesma frequência. Ou seja, eles têm o mesmo período, consequentemente, eles terão a mesma frequência angular e as amplitudes são iguais. Aqui eu tenho um exemplo em que ambos os osciladores eles têm a mesma amplitude em t igual a 0. Consequentemente, se eles têm a mesma amplitude em t igual a 0, significa que eles têm a mesma fase. Se você pegar o tempo de um ciclo completo aqui, que é um período, ambos os osciladores eles têm o mesmo período. Consequentemente, eles terão a mesma frequência angular. Então, eles têm a mesma fase, mesma frequência angular. Qual é a diferença deles? Amplitude. Então, A1 ela é maior que A2. Então, ômega 1 igual a ômega 2, delta 1 igual a delta 2, porém, A1 ele é diferente de A2. Então, aqui eu tenho um exemplo de osciladores que têm mesma frequência angular, mesma fase, porém amplitude diferente. E por último aqui, eu tenho osciladores em que o período de um é o dobro do período de outro. Então, consequentemente, frequências angulares diferentes, porém amplitudes iguais e fases iguais. Bem, é isso, pessoal, que eu preparei para a aula de hoje, fazer uma discussão da função
que é solução para o oscilador harmônico simples. Então, na aula de hoje, nós identificamos qual é a solução, que é x de t igual a cosseno de ômega t mais delta. Então, essa é a solução geral para o meu oscilador harmônico. Obviamente que cada problema aqui eu vou ter um A, um ômega e um delta, mas isso, as condições iniciais do problema, elas me permitirão identificar o que é cada coisa. Qual é o valor para cada uma dessas constantes. Então, eu identifiquei que o A é a amplitude, que o ômega é a frequência angular que está associada com a frequência e o período, e o delta é um negócio chamado fase inicial. Então, na abordagem de hoje, nós não utilizamos um método formal para resolver a equação diferencial, nós fizemos um método de tentativa e erro e conseguimos obter a solução geral do oscilador harmônico. Próxima aula, nós iremos discutir sobre velocidade e aceleração no movimento harmônico simples. E basicamente é derivar essa função. Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.